Olá, aqui é Emerson Pantaleo Caparelli e eu estou nesta videoaula do PROAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e através do Governo do Estado de São Paulo. Quero agradecer por essa oportunidade e por aqui irei percorrer com vocês alguns minutos para contar um pouco da minha história e do trabalho que eu faço com a cultura popular, com o folclore brasileiro, com a diversidade étnica e com os povos indígenas. Eu sou produtor cultural e artístico e realizo festivais há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos também eu tenho contato com todas essas etnias e tradições que eu citei. Atualmente eu tenho a honra de representar o xamanismo, que é a filosofia espiritual, dos povos originários, tanto aqui no estado de São Paulo, quanto na cidade de São Paulo, e também diversas frentes interreligiosas, sempre com o princípio de difundir e preservar a cultura e a espiritualidade, e também o respeito à diversidade de crenças, a preservar a laicidade do Estado, e por uma cultura de paz, que é um tema que eu também sempre desenvolvo nos meus trabalhos. Eu sou aqui de São Paulo, capital, e em todas as minhas experiências com relação à cultura, eu realizei já mais de 200 festivais, produções e ações pelo estado de São Paulo inteiro. Eu fui produtor do Revelando São Paulo, que é o Festival de Cultura Paulista Tradicional, por 6 anos. Também fiz parte de várias ações do Encontro de Dirigentes de Cultura, pelo estado de São Paulo também. E tive contato com os mais diversos segmentos do trabalho feito e desenvolvido em prol do folclore, com a Comissão Paulista de Folclore, com a Comissão Nacional. Eu também desenvolvi várias ações com a diversidade étnica e a característica dessa diversidade propícia a cada região do estado de São Paulo. E com isso eu quero contar para vocês como que são feitas as produções culturais, artísticas. Eu vou procurar aqui segmentar para vocês entenderem como é feito, por exemplo, a gravação de um CD, de um DVD com alguma comunidade, entre outros assuntos que sejam relacionados a essa temática. Então eu vou contar um pouquinho para vocês, por exemplo, como que é fazer uma produção cultural com a diversidade. O que acontece? Nós temos aqui no estado de São Paulo uma riqueza muito grande. Então, além das tradições do folclore e da cultura popular, nós temos também povos indígenas. Nós temos mais de 60 mil indígenas do estado de São Paulo. E eles estão presentes tanto em áreas urbanas, de contexto urbano, em grandes cidades, como também nas próprias aldeias nativas por todo o estado. Por exemplo, eu sou de São Paulo. Em São Paulo, nós temos em Parelheiros, que é o extremo sul da cidade de São Paulo, é bem afastado, mas ainda pertence ao município de São Paulo. Nós temos 2 terras indígenas, onde lá tem 12 aldeias. A terra indígena do Curucutu e a terra indígena da Tenondeporã. Então, ali você tem 12 aldeias guaranis. Você tem no Jaraguá, no Pico do Jaraguá, 6 aldeias guaranis. Isso faz parte da cidade de São Paulo. Fora isso, nós temos vários indígenas morando em casas na cidade de São Paulo. E aí, se a gente pegar a grande São Paulo, nós temos indígenas que moram em Osasco, em Arujá, em Itacoaxetuba, em São Bernardo, em Guarulhos, que inclusive tem uma aldeia nativa também, uma aldeia lá na natureza, que é a aldeia multiétnica, E se você pega por todo o estado, no Vale do Ribeira tem uma concentração muito grande de povos indígenas guarani, em várias cidades, lá Iguape, Miracatu, Cananéia, Itariri. Então ali é uma grande concentração, Pariquera-Sul, e ali é preservado pela Mata Atlântica esses espaços. Então onde eles estão, eles preservam a natureza. Isso que é muito interessante. E você tem no litoral como um todo, então você pega Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente,
com povos indígenas também que ali habitam, já há muito tempo, né? Inclusive, em Peruíbe tem a aldeia mais antiga do estado de São Paulo, que é a Tecoapacoatã, chamada de Aldeia Bananal, que fica bem assim, afastado, né, na cidade de Peruíbe, mas pertence a Peruíbe. Nós temos indígenas em Bauru, né, na região noroeste, nós temos indígenas em cidades que estão quase ali na divisa com o Paraná, por exemplo, cidades como Itaporanga, Barão de Outonina, né? E isso espalhado pelo estado todo. Então, nessas imersões que eu fiz, né, com os indígenas, eu tive a honra assim, de produzir mais de 4, 5 documentários, né? E quando você vai fazer uma produção dessa, por exemplo, lidando com os indígenas, o que a gente tem que entender? Eles têm um outro modo de vida, né? Logicamente, muitos entendem e transitam, né, no contexto urbano de uma forma harmoniosa, tranquila. Mas eles têm um outro ritmo, porque o ritmo deles não é igual muitas vezes aqui no contexto urbano que se fala, ixi, é 14h30, 14h35 eu tenho que estar no metrô, para 14h50 eu já saí, 15 horas eu tenho que estar ali, 17 horas eu tenho que sair porque eu tenho outra reunião. Então a gente fica preso muito a questões que podem ser afetadas, né, pelo contexto e pelo sistema. Por exemplo, alguma questão de transporte público, alguma questão que acontece nas ruas, por exemplo, as ruas de São Paulo são bem agitadas, né? Pode acontecer muitas coisas, né? Você pode ter lixo jogado, você pode ter alguém pedindo coisa para você, você pode ter uma árvore caindo por causa de um raio, de uma chuva, você pode ter um acidente. Então tudo isso também influencia e acaba afetando em alguma ação que você for fazer, né? Eu fiz vários eventos na rua, em praças, e a gente acontecia as coisas mais absurdas que podia. Faz parte, né? Cada lugar que você vai fazer um evento, ali tem o lado bom e o lado ruim, tem os prós e contras, né? A gente tem que saber o plano A, B, C, D, E, né? Quem é produtor cultural, a gente sempre fala, tem que se virar nos 30, porque você tem que aprender a fazer tudo e a lidar com as mais diversas e às vezes até cômicas, hilárias ou tragicômicas situações que podem acontecer. Então, pegando novamente a questão do povo indígena. Então, por exemplo, você vai falar com uma aldeia Guarani, eles têm um outro ritmo. O ritmo deles está pautado pelo sol, pelo contato com a natureza. Eles não ficam olhando no relógio toda hora, no celular toda hora, né, para ver que se tem a reunião tal, reunião X. Eles têm um outro tipo de trabalho, uma conexão espiritual com eles mesmos, uma conexão com a horta, né, ou com o pomar, com o local ali de plantação, né, da aldeia, com o artesanato que eles estão fazendo, com os cânticos que eles fazem para se conectar. Então, quando você vai fazer uma produção dessa, por exemplo, uma gravação de um CD, uma gravação de um DVD, você tem que entender que tem a pré-produção, ou seja, é quando você vai entender o que você tem, por exemplo, que orçamento que você tem, que pessoas você vai precisar, que tipo de trabalho você vai precisar. E detalhe, o orçamento é sempre importante que você desse pelo menos 10% para aquela linha que eu coloco outros gastos, né? 10%, porque acontece coisa, gente, a gente sabe como é, né? Você está indo de carro, fura o pneu, e aí? Você está fazendo alguma questão de documentação e precisa imprimir mais documentos, aí gastar na gráfica essa impressão, a tinta da impressora, né? Ou alguma documentação que você tem que registrar, e você vai ter que pagar lá seus 90, 100, 150, mas é dinheiro. Então é importante que você deixe, né, um valor, 10%, para guardado ali, e você vai usando quando precisar, né, dentro desse projeto, por exemplo, que você for fazer, né? Às vezes você precisa ficar um dia a mais, por exemplo, no caso do meu da aldeia, eu vou precisar ficar um dia a mais para gravar tal coisa, vai gasto às vezes de alimentação, né, ou alguma outra questão. Então é muito importante isso. Aí isso faz parte da pré-produção, onde você começa a fazer o planejamento de quem vai participar, né? Então, se é uma gravação, o que eu preciso fazer? Eu preciso conversar com todos os participantes, no caso, os indígenas, eles vão saber o que vai ser gravado, né? Eu preciso da empresa de filmagem, eu preciso saber se o som vai captar bonitinho, quem que depois vai fazer essa edição, quais dias que vão ser gastos para a gente conhecer o local, ver se ali chover pode complicar, se fizer muito sol para bater o sol e atrapalhar. Então, olha quantas coisas são. Isso eu estou pegando um nicho, uma coisa pequena, né, que pertence à gravação, por exemplo, de um DVD, como eu fiz vários, né, ou de um CD. E se você pega assim, eu sempre falo em evento, sempre tudo pode acontecer. E você tem que estar preparado para tudo mesmo, tá? Eu já vi, infelizmente, até situações de pessoas que tiveram ataque, né, cardíaco, e na minha frente morreram. E a gente não pode... gente, morreu, se fizer isso, você torna apocalíptico, né? Isso espanta o público.
Então você tem que ir com calma, ver o que aconteceu já na hora, né? Ligar para a ambulância, por exemplo, né? Uma situação dessa, logicamente, né? Uma situação com alguém passando mal, mas sem alarde, porque o alarde vai atrapalhar, no caso se a pessoa ainda estiver viva, né? Quem está ali passou por aquela situação. Ou se ela já, né, morreu, como foi o caso que eu vi com um amigo meu que a gente estava num evento, a gente estava com um produtor, né? A pessoa teve uma parada cardíaca. Então a gente simplesmente naquele momento, né, deu um amparo ali, só que sem alargar o restante do público, né? Então a gente quem produz eventos, faz essas produções, tem que estar atento a tudo a todo momento. A todo momento. E sempre o bem comum deve estar à frente. O bem comum é a perfeita realização deste evento, deste festival, desse projeto. A perfeita realização é as pessoas felizes, é o clima de paz, de harmonia, sem briga, sem algum problema. E as situações que vão aparecendo, você ir resolvendo. E as situações que você já vê que pode acontecer, você já tentar se precaver antes para que aquilo não aconteça. E se acontecer, você já ter o plano B, C, D, como eu falei. Então, por exemplo, numa situação dessa de uma gravação, né, um DVD, você tem que ter tudo isso que eu disse. E assim, você tem que ter um roteiro, né? Então, você precisa... por exemplo, eu tenho, como eu aprendi na minha experiência, várias habilidades destas, né? Por exemplo, da fotografia, de escrever o roteiro, de fazer a produção... de gerenciar, coordenar, mas você sempre vai precisar de mais profissionais, colaboradores com você. A pessoa que vai filmar, quem vai te ajudar, auxiliar de produção, a pessoa que vai lembrar que tem que deixar água ali para as pessoas que estão gravando, ajudar no roteiro, muitas vezes, ajudar no transporte daquilo que está sendo feito. Então, eu, por exemplo, nessas experiências, né, de gravar CD, DVD, teve DVDs assim que a gente ficou 2 anos para gravar, e para editar e para aquilo sair. E teve CD que a gente ficou em 3 meses, né, porque às vezes aquela comunidade já estava mais preparada, né, já sabia direito o que ia fazer. Então, tem os mais diversos tipos de situações, mas é importante que você tenha nessa pré-produção o planejamento maior. E se planejar e saber o lado A, B e C. Não dá para você deixar, eu tenho que entregar isso, vamos supor, dia 20... de tal mês, e eu vou deixar para gravar dia 10. Não, pelo amor de Deus, não faz isso, porque pode acontecer um monte de coisa. Inclusive coisas que não estão ao nosso alcance. Né? Pode acontecer uma pandemia, não aconteceu? Pode acontecer uma coisa mais grave no decreto, né, federal, pode acontecer uma guerra, né? Pode acontecer até uma neve, uma nevasca, não sei, tudo é possível. Uma grande chuva que você fique 10 dias sem poder sair de casa, ou sem poder ir num lugar que talvez ali tenha terra, né? Então, por isso que é importante ter esse planejamento, já deixando, se aqui falhar, tiver algum problema desse que eu citei, tem outra data, tem outra, se planejar. E na produção, é realmente fazer o que tem que ser feito. No caso de uma gravação de CD e DVD, né, seguir ali o roteiro, sempre gravar mais coisa para você ter mais material para usar na divulgação, para usar e fazer depois pequenos teasers, né, para falar sobre o projeto, para ter realmente, para entregar isso também como uma contrapartida, né? Se for um evento, né, um projeto financiado, por exemplo, ou entregar mesmo para aquele grupo que participou, para ele se sentir feliz, né, com aquilo, ficar com aquele material que pode ser usado para outras questões. Então é importantíssimo ter tudo isso alinhado, né? E o pós sempre depois, quando o produto final sai, você logicamente depois fazer um relatório, né, sobre aquilo, ver o que pode melhorar, divulgar aquilo, né? E vem a questão da divulgação. Então você vê, tudo tem um começo, meio e fim. E um recomeço. Por que um recomeço? Porque, né, quem trabalha com isso como eu, a gente sempre vai fazer um outro projeto, né? Que possa ter as mesmas... algumas semelhanças, né? E claro, diferenças. Mas você já ganhar experiência com isso. Ver como que você pode, talvez, evitar um erro que você cometeu no próximo, né? Então, nessas andanças eu também participei de bastante rodas de conversa, né? Com acampamentos ciganos, em quilombos, e muitas vezes eles todos juntos, em festivais que contemplavam essa diversidade cultural. O que é importante? Você saber onde você vai. E se você não sabe, não tem problema. Você fala, eu não sei, mas eu vou aprender com isso. Eu já vi várias vezes pessoas cometendo gafe de falar algum termo, alguma palavra para alguma dessas comunidades, e que foi de forma pejorativa, né? Mas às vezes sem a pessoa ter essa maldade, e depois ela aprendeu, não use esse termo, né? Por exemplo, no caso dos indígenas, as pessoas falam, que eu vou lá naquela aldeia dos índios. Está errado esse termo, né? O termo correto é povos originários, ou povos indígenas, né? Os nativos.
e não índios. Eu já vi outros tipos de erros, né? Por exemplo, uma coisa gravíssima é que tem vezes que alguma palavra de alguma dessas comunidades representa algo hostil. Né? Você pega no vocabulário a palavra cigano, eu já vi escrito cigano é algo que é errado, né? que é ladrão. Então isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu já vi em dicionários assim. Então são casos mais graves, né? Em de quilombo ser chamado, aqueles que eram escravos. Eu já vi pessoas falando. Isso é um absurdo, não é assim que se fala. Né? Não tem nada a ver. Isso acaba sendo vítima de pautado, né, num preconceito, num racismo. Então, eu sempre falo para as pessoas, quando elas vão em comunidades onde ela não conhece, onde há essa diversidade étnica, né, diversidade cultural, procure saber o que é aquilo, procure com respeito para aprender. Entenda que aquela comunidade, às vezes, tem o ritmo dela. Né? Eu já fui várias vezes fazer algum trabalho, por exemplo, no acampamento cigano, eles tinham o ritmo, eles iam tomar café, depois fazer o almoço, todo mundo convidou para comer o almoço, e o que estava combinado às 10 da manhã foi mais para tarde. Então faz parte, você tem que ver que é isso, porque é o ritmo da pessoa, você está na casa do próximo, né? Você está num espaço que você não é seu, então você tem que respeitar, claro, se respeitando também, né? Por isso que eu falo se programando, o tempo de cada coisa, né? Então, você tem essas situações, e muitas vezes eu tive que mediar conflitos ou situações onde, por juntar bastantes comunidades que são diferentes, que contemplam essa diversidade riquíssima e maravilhosa que a gente tem no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, você tem que saber lidar. Olha, então, você já sabe que aquela pessoa usa aquela indumentária, já teve caso até assim, uma porta não dava para passar direito, a indumentária que a pessoa estava usando era grande. Nossa, então, tem que arrumar um jeito dessa porta ampliar, né? Porque você não pode punir ou acabar tornando a pessoa uma vítima por ela trazer aquilo da cultura dela. É o contrário. Nós temos que entender e se adequar ao que aquela cultura diz. Então isso é muito importante, porque eu já vi várias pessoas cometendo vários erros com relação a isso. Então eu já fiz várias rodas de conversa, eventos, ações, oficinas, workshops, vivências, onde tinha essa diversidade. É muito legal, porque é você saber entender que às vezes até inclusive aquela pessoa daquela comunidade não vai falar tudo o que ela sabe. Né? Porque não é tudo que se pode falar, mas você vai procurar deixá-la à vontade, para ela, com humildade, com respeito, você deixá-la livre para contribuir naquilo que ela acha que deve. E sempre as contribuições são maravilhosas, as contribuições, né? De quando você tem uma riqueza de diversidade cultural. Todo mundo aprende, então isso é muito lindo. Aí vamos pegar um pouquinho do ponto da questão dos eventos, dos festivais, né? Nas minhas andanças por aí. Como eu falei, você tem que se planejar que tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. Você tem que se planejar que você sempre tem que ter uma carta na manga, um plano B, C, D e E. Então você vai fazer um festival, um evento, por exemplo. Você tem que saber aonde vai ser, se esse local é pago ou não, banheiro, né? Estrutura, por exemplo, se tiver gastronomia, estrutura de gás, de água, pia comunitária, não é? Cada um vai ter a sua. Olha quanta coisa, gente. Você tem que saber se lá vai ter mesa, cadeira, se vai ter música, se vai ter som. Se tiver som, tem que avisar o ECAD, se for domínio público, ou for música igual várias vezes eu fiz, que são das aldeias, isso é isento. Mas se forem músicas que vão ser usadas no ECAD, tem que ser pago a taxa do ECAD. Né, que isso é a nível nacional. Você, independente de qualquer ação, né, tem que ter isso. Então são as leis, são regulamentos que as pessoas têm que saber. Você tem que saber a equipe que você vai contar. Você tem que lembrar que precisa de pessoas na limpeza, né? Às vezes pessoas, né, para fazer a comida também. Você tem que lembrar que precisa de pessoas na segurança, de bombeiros, de ajudantes, de carregadores, porque não dá, estar na correria. Quantas vezes aconteceu isso comigo, nossa equipe reduzidíssima, e eu precisava resolver um problema mais emergente, né, mais urgente, e tinha que levar tal mesa lá, ou tal pedaço de madeira colar. Então você precisa ter uma equipe de carregadores, você precisa ter auxiliar de produção, você precisa ter os assistentes de produção, você precisa ter os produtores, né? Se você tiver sócio, né, você precisa estar alinhado com ele. Eu já vi várias vezes problemas em sociedade de pessoas que vão fazer eventos. Então, você precisa colocar o que as pessoas chamam de checklist. Agora, antes disso, antes do checklist, vem o planejamento. O planejamento aparece checklist. E esse checklist sempre vai ter um ponto que alguém tem a acrescentar, né? E sempre você tem que estar olhando para ver em que status está aquela situação de ação que você deve fazer. Então,
Por exemplo, você não pode esquecer da divulgação, né, daquele evento, daquela ação, tem que ter uma divulgação. E a divulgação, porque às vezes você está fazendo lá a produção daquele evento, nossa, que legal, vai chegar o dia 30 que vai ser o evento. Aí chegou o dia 25, você está lá cansado, que você já fez tanta coisa. E a divulgação? 5 dias, 4 dias agora para divulgar? Então, no planejamento, eu tenho que dar. Como que vai se dar essa divulgação? E aí você procurar estudar o que está mais efeito sobre o tema que é o seu evento, o seu projeto, e sobre aonde ele será. Muitas vezes, um tema A pode trazer, numa região B, um tipo de marketing C. Né? Alguns marketing, alguma divulgação pode dar mais efeito sendo midiática, sendo nas redes sociais. Outros não. Outros lugares, às vezes eu já fiz trabalhos, por exemplo, em regiões mais afastadas, em periferias, em comunidades, né, da Zona Leste, por exemplo, lá no extremo leste, que era boca a boca o que funcionava. E era cartaz nas lojas, na padaria, no botequim, na manicure, na clínica de beleza. Por quê? Mais no boca a boca. Ali as pessoas mexem nas redes sociais, mas elas sabem mais ali no boca a boca, não falando. Então você tem que mapear a região que você vai fazer, o que você vai fazer, e aí buscar o nicho certo e a divulgação certa para aquela questão. A divulgação pode ser faixa, pode ser banner, pode ser carro de som, que é muito importante, é muito legal, em determinadas situações, claro. Flyers, e tem a questão das redes sociais, pode ser chamadas de vídeo, aí você pode usar as diversas redes sociais que existem, né? Algumas são mais específicas para um tipo de situação, o status, o history, o reels, o feed, né? Tem que saber tudo isso. Não é que tem que saber, mas você tem que saber que isso tem que ter. Mas senão a gente não precisa saber de tudo, a gente não é obrigado a saber de tudo. Então você coloca algum especialista naquilo, só que para precisar o especialista ou profissional, você precisa ter um recurso. Percebe como tem que ter o pé no chão, a raiz embasada para você tomar aquela atitude certa no que você for fazer. Porque senão isso dá um problema. É o que eu falo, gente. Não existe evento ou ação cultural, projeto, quer que seja, perfeição. Né? Na minha crença, acreditar perfeito é só o grande Espírito Deus. O resto, tudo tem alguma imperfeição e tem algo a ajustar, algo a melhorar. Né? Então, é muito importante que as pessoas possam, que trabalham, por exemplo, com folclore, com a cultura popular, as pessoas que possam, às vezes, assistir esse vídeo, valorizar aquilo que faz, porque o Brasil é riquíssimo culturalmente, o estado de São Paulo é riquíssimo, a gente fala que a cidade de São Paulo, por exemplo, é a cidade de todos os povos, mas isso está no estado de São Paulo inteiro, isso está no país inteiro. Então vamos valorizar a nossa cultura tradicional, a nossa cultura popular, a nossa diversidade étnica, o nosso folclore, valorizar os povos originários, valorizar os nossos quilombos, valorizar os ciganos, valorizar os imigrantes, né? Valorizar os refugiados, acolher eles da melhor maneira possível, valorizar a diversidade de gênero e respeitar o papel da mulher inserido nesses trabalhos, do movimento LGBTQIA+, das pessoas com deficiência. Os trabalhos que eu faço harmoniza tudo isso, mostrando que é possível caminhar junto. Tem as diferenças, mas o bem comum é maior. Então, que você possa se refletir sobre isso e valorizar, prestigiar essas ações que contemplem esse tipo de projetos. E saber que eles merecem ser, sim, cada vez mais incentivados, porque isso mostra a pluralidade que a gente tem no nosso estado. A pluralidade do que é ser brasileiro, ou de não ser brasileiro, mas ser acolhido pelo que é a beleza do povo brasileiro, que é o acolhimento, que é o amor, que é o abraço, que é o afeto, que é o carinho. Isso é muito bonito. A gente tem uma riqueza muito grande da gastronomia, da culinária nossa, tradicional no Brasil, em São Paulo, que é riquíssima. E é o que eu sempre falo, uma questão cultural, ela é muito mais do que você imagina. Uma questão cultural, ela é a identidade de um povo. Então, um cântico, por exemplo, de um povo indígena, ele está falando daquilo que aquele indígena viveu ali. A cultura não é só cultura, ela é meio ambiente, ela é sustentabilidade, ela é condição social, ela é direitos humanos, ela é saúde, ela é esporte, ela é comunicação, né? Ela é cultura de paz, ela é justiça. Então, isso extrapola. A cultura, ela extrapola tudo aquilo que a gente acha. Como uma vez uma pessoa falou para mim, um símbolo é muito mais do que a pessoa imagina. O significado do símbolo é esse, é sempre mais do que você imagina, porque aquele símbolo pode ser uma semente para mudar vidas de pessoas depois de um tempo, pode ser uma semente do futuro, pode ser um modo de entender que você
aprofunda aquilo, e isso ajuda na sua vida. Pode direto ou indiretamente afetar positivamente a vida de alguém, às vezes sem você saber, e tá naquele símbolo daquilo que foi feito. Então é muito importante que a gente entenda que a cultura, ela está inserida num contexto que é daquele povo, da identidade daquele povo, daquela comunidade, daquela região. Isso é valiosíssimo, isso não pode ser perdido, porque perder isso, essa conexão, é perder a sua ligação com a vida, é perder a sua alma, né? Como eu falo simbolicamente, é perder a sua conexão com o mundo, com a vida, no sentimento de pertencimento, de reconhecimento. Então eu deixo essa minha essa contribuição para que a gente possa valorizar a nossa cultura, para que a gente possa aprender mais, trazer conhecimento, quebrar preconceitos, quebrar paradigmas, estereótipos, crenças limitantes sobre a diversidade cultural. E aprender a reconhecer que o nosso folclore, a nossa cultura popular, a riqueza que a gente tem culturalmente, na diversidade, é maravilhoso. É louvado pelo planeta inteiro, por outros povos, gostam de vir aqui e ver isso que tem aqui. Então o brasileiro também precisa reconhecer isso e aprender. As outras culturas dos outros países são maravilhosas também, ninguém está falando que não é. Mas nós temos que aprender a respeitar a nossa, primeiramente. Porque respeitando a nossa, nós vamos reconhecer também a beleza no outro. E cada um tem a sua beleza. Mas, como estamos aqui, nós precisamos aprender e saber melhor sobre a nossa riqueza cultural. E valorizar e prestigiar, como eu falei, e respeitar e aprender e divulgar para que outros possam aprender, saber que existe uma folia de reis, saber que existe uma congada, saber que existe um jongo, saber que existe uma marujada, um São Gonçalo, são todas expressões do folclore. Será que você conhece elas? Então, é importante aprender. Saber que existe comunidade indígena na cidade de São Paulo, que existe no estado todo, saber que os ciganos estão em vários acampamentos, mais de 300 cidades pelo estado, saber que tem mais de 50 quilombos no estado de São Paulo, por exemplo. E quebrar os preconceitos que possam haver com relação a isso. E sempre eu falo isso, o respeito. Para termos a cultura de paz, nós precisamos ter o respeito. E com o respeito a gente passa a ter o amor ao que o outro representa. Mesmo com as diferenças. Sempre por um mundo melhor, de mais justiça, de mais paz, de mais amor e de mais harmonia. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês e gratidão ao Governo do Estado de São Paulo, à Secretaria da Cultura e Economia Criativa, ao PROAC, por essa oportunidade de fazer esse trabalho. Até mais. Vocês podem me acompanhar nas redes sociais e eu estou sempre à disposição. Vamos construir sempre um mundo melhor e mais pacífico. Gratidão.